Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. O tema da aula de hoje vai ser Integração Econômica Regional e Mercados Emergentes. Então, vamos lá para a aula não ficar muito longa. Me perdoem pelos cachorros que estão latindo ao fundo, tá? Por causa do horário de gravação, a rua está meio barulhenta, então eles ficam incomodados com isso e isso faz com que eles incomodem a gente. Então, vamos lá. Integração Econômica Regional e Mercados Emergentes. Esses vão ser os dois tópicos que nós vamos falar aqui na aula, que assim como estão na capa já. Começando com Integração Econômica Regional. Então, vamos lá. Integração regional e blocos econômicos. A integração econômica regional envolve grupos de países que formam alianças para promover livre comércio, investimento internacional e outros objetivos em comum. Os países em um bloco econômico tornam-se participantes de um acordo de livre comércio, que elimina tarifas, cotas e barreiras comerciais. Até aqui, imagino ter tudo tranquilo. Vocês já ouviram falar desse tópico, provavelmente em aulas referentes à parte de economia, ou talvez em outras disciplinas, mas consiste em você fazer uma aliança de países diferentes para conseguir uns benefícios econômicos entre eles, principalmente facilitando transações entre os países, permitindo que eles atuem como um país todo, digamos, aumentando seu poder de compra, inclusive poder de barganha contra outros grupos ou outros países que estão fora desse grupo que eles montaram, beleza? Continuando. Tipos de integração regional. Temos o livre comércio, que seria, digamos, tarifas e outras barreiras ao comércio são eliminadas. Então, vocês permitem que esses países interajam entre si como se estivessem interagindo, digamos, somente dentro de um país. Isso aqui, para nós, no Brasil, essas barreiras não são pequenas, digamos, nem entre estados do nosso país. Então, por exemplo, se você fizer uma compra, provavelmente, digamos, no estado do Paraná, você comprar de São Paulo, comprar em São Paulo alguma coisa por meio de uma empresa, digamos, você faz parte de uma empresa e faz uma compra em São Paulo, você vai ter que pagar, digamos, impostos de uma forma um pouquinho diferenciada, terá diferenciada da alíquota e outros pontos. Então, digamos, nem aqui dentro do nosso próprio país, comprar de fora, digamos, do nosso estado, é uma coisa tão fácil. Então, pense que você conseguir eliminar barreiras de transação entre países, permite que esses países atuem de uma maneira mais forte, permite que as empresas entre os países aumentem seu leque de possibilidades, seja de compra de fornecedores diferentes, aumenta também o público para que eles podem vender, então isso facilita que grandes empresas sejam criadas por meio desse livre comércio. União aduaneira. Uma área de livre comércio em que barreiras comerciais em comum são impostas aos países não membros. Então pensem assim, ao mesmo tempo que você pode eliminar as barreiras de comércio dentre os países que fazem parte do grupo, você pode aumentar as barreiras entre os países que estão fazendo esse acordo de integração. Você permite que eles, digamos, façam um acordo que quando eles forem comprar de países que não são membros desse grupo, eles acabam pagando uma espécie de penalidade ou paguem, digamos, algum tipo de taxação ou apenas seja criada alguma barreira para que esse tipo de comercialização possa acontecer. Esse tipo de união, digamos, fortalece os países que fazem parte desse grupo, porque eles não podem mais comprar de fora dele, ou pelo menos se forem comprar, se torna mais difícil, então é raras situações que isso acaba se tornando viável. Isso é útil porque você acaba, digamos, melhorando para todos os lados. Digamos, tem uns países que são mais fracos em determinados tipos de comércio, mas, ou melhor, digamos assim, eles não têm um potencial de venda muito forte para fora, mas eles podem, digamos, por meio dessa economia aqui, que é facilitada a interação entre esses países e dificultada a possibilidade de compra do exterior, permite que esses pequenos países, com esses pequenos potenciais econômicos, consigam ter um poder de venda maior, uma vez que os países que fazem parte do grupo não podem comprar de fora. Então isso aqui também é interessante. Mas normalmente essas relações, vocês vão ver aqui, que é de ganho e perda alguma coisa. Então você sai ganhando por um lado e perde por outro. Para alguns países, normalmente eles ganham mais do que perdem, e outros perdem muito mais do que ganham. Então essa relação é muito, digamos, conflitante. É difícil ver integrações desse estilo que realmente durem para sempre, ou que, pelo menos constantemente, a cada uma ou duas décadas, não tem um país que entre ou saia simplesmente por se sentir, de certa forma, justiçado. Você lembra que o Brexit é mais ou menos uma relação parecida com essa. Mercado comum, uma união aduaneira em que fatores de produção se deslocam livremente entre os membros. Então, uma empresa tem seu potencial, digamos, de fabricação e comércio fortalecido, porque ela pode simplesmente pegar e transitar seu meio de produção entre os países, como se realmente estivesse dentro de apenas um único país. Essa facilidade permite que ela busque, por exemplo, melhores condições, seja de economia, por exemplo, pagando salários menores, economia em questão de logística, fabricando próximo ao seu fornecedor, entre outras questões. Entendam que isso aqui é realmente a relação de criar. Não é à toa, por exemplo, que os países que são mais poderosos no mundo economicamente são países de larga extensão, com muita população, são países que têm um poder de compra interno forte, são países que têm um poder de produção interno forte,
e também são países que conseguem produzir muita coisa por causa do seu tamanho. É fácil ver, por exemplo, o poder econômico que os Estados Unidos adquiriu também em questões, por exemplo, com a agronomia, com eles conseguindo plantar cereais e exportá-los, certo? Então, a partir do momento que você funde países menores para criar uma economia grande, você permite que elas façam essa espécie de economia de escala de uma forma mais otimizada. Mercado econômico. Importantes políticas econômicas são harmonizadas entre os Estados-membros. Certo? Aqui seria mercado econômico, tá? Eu escrevi mercado econômico, tá errado. Mas pensem que seria uma integração maior entre esses países que estão fazendo essa aliança, mas de uma forma que eles conseguem, digamos, atuar internamente quase de uma maneira única. Seria uma espécie de fusão de culturas, economia e políticas desses países. Então, eles, além de simplesmente terem esses acordos que favorecem o comércio entre eles, eles começam a ter uma integração maior e agir de uma forma similar. Então, talvez eles comecem a se integrar de forma política e econômica, de maneira que eles conseguem realmente criar uma identidade única para todos os países. Isso aqui é uma integração bem difícil de ser vista, tá bom? Mas pode acontecer, ou pode ir rumo a esse caminho, tá? Porque isso aqui acontecer de fato é muito difícil e improvável também, porque até agora, de fato, não aconteceu, certo? E situações, como por exemplo a União Soviética e tal, que tipo, seria basicamente isso aqui. Mas ainda assim é difícil não haver essas grandes, digamos, fissuras e rompimentos e brigas por causa desse tipo de situação. É difícil não haver conflitos nesse tipo de situação, porque, de qualquer forma, a cultura individual de cada país sempre sobrevive. Então isso aqui pode gerar alguns problemas. Depois a gente vai ver o que facilita uma integração econômica dar certo ou não, e daí esses pontos são retomados, tá bom? Vamos partir para o próximo slide. Principais blocos econômicos. Nós temos a União Europeia, é o mais avançado deles, compreendendo 27 países na Europa. A Europa também abriga a Associação Europeia do Livre Comércio, certo? A União Europeia acredito que seja um dos mais visíveis para todos nós, porque constantemente é comentado sobre ele. E a FACE também, porque no Brasil muitas pessoas descendem de europeus, digamos, podemos dizer, somos tão miscigenados que a maior parte de nós descende de europeu de uma fonte ou de outra. Então, é comum as pessoas virem falar para a cidadania europeia, daí você vê lá, por exemplo, o poder, se você tiver a cidadania, você pode morar em quase qualquer um dos países, tem vários benefícios em relação a isso, que tornam disso factível ao nosso dia a dia. Nas Américas, o bloco mais expressivo é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, NAFTA. Esse bloco consiste em Canadá, México e Estados Unidos. Em inglês, fala realmente também, reforça esse ponto norte-americano, tá? Apesar dos Estados Unidos considerar a América somente eles, e no máximo que está em volta, essa aliança é realmente forte. Perfeito? A gente também está bem próximo dessa realidade, porque constantemente também é falado dela. Outros blocos econômicos das Américas são Mercosul, CARICOM e CAN. Mercosul seria da América do Sul, né? Esse aqui a gente conhece também por fazer parte da nossa realidade. CARICOM é uma aliança entre a parte do Caribe, especificamente, e CAN são entre 4 países, se não me engano, é Bolívia, Colômbia, Peru e Equador. Com certeza são esses. São parte desse mesmo princípio como uma aliança para facilitar as transições entre si e também aumentar o poder de barganha no mercado internacional. Na região da Ásia-Pacífico tem a ASEAN, a APEC, o Acordo de Estreitamento das Relações Comerciais entre a Austrália e Nova Zelândia, CER, constituem os principais blocos. Isso aqui está mais distante de nós, tá difícil lembrar exatamente, mas a ASEAN, se não me engano, são 10 países. A APEC também é uma relação entre Ásia e Pacífico. E os outros aqui eu não sei escrever muito bem como eles funcionam. Se quiserem pesquisar ou se quiserem ter mais informações, só avisar que eu verifico esses detalhes. Mas são blocos fortes e com os mesmos princípios que a NAFTA e a União Europeia e o Mercosul também. Próximo. Por que os países buscam a integração regional? A integração regional contribui para o crescimento de empresas e setores econômicos, melhora o padrão de vida e aumenta a receita tributária. Pensa o seguinte, nós vivemos no mercado internacional. É difícil ter uma situação de um país, de uma grande empresa gigantesca, que ela consiga sobreviver unicamente no seu país de origem. Isso pode acontecer, mas normalmente aquilo que nós já comentamos, o porquê se internacionalizar, existe a situação de que a empresa não tem por onde mais crescer. Se ela quer mais consumidores, ela precisa aumentar. E uma boa forma de fazer isso são por meio dessa integração regional. Você possui uma certa base, um alicerce, que vai garantir que você consiga vender para mais pessoas e que também consiga comprar, às vezes, suprimentos de uma forma mais barata. Também contratar mão de obra e outras questões. Isso aqui facilita bastante. Então, isso possibilita que as empresas consigam crescer nos seus países, isso aí facilita que aumente a capacidade delas de competir no mercado internacional. Porque elas começam, digamos assim, inserir de uma forma mais segura no mercado internacional. E a partir do momento que elas já são estáveis, elas conseguem partir para fora de uma forma muito mais eficiente.
aquilo que nós comentamos já em aula, que são, digamos, a dificuldade de agir e atuar quando existem, por exemplo, culturas diferentes, de países diferentes, e você tenta entrar nesse país. A partir do momento que você entra nos países próximos, você já tem um pouco essa experiência, mas ao mesmo tempo é uma situação mais controlada e segura. Então você já vai adquirindo esse know-how de como fazer isso em mercados maiores. Perfeito? Então isso ajuda para as empresas ganharem força e conseguir crescer cada vez mais. Se os países têm pouco potencial competitivo, digamos, dentro deles ali, ou pelo menos para conseguir expandir, você fazer essa pequena expansão primeiro já garante que esse país ganhe fôlego para conseguir ir para fora. Aumenta o tamanho do mercado, essa mesma relação. Se a tua empresa consegue vender somente para a tua população do seu país, a partir do momento que você faz integração e facilita esse processo de venda para os países em volta, você realmente consegue facilitar essa relação e consegue pegar e vender mais para o mercado desses outros países, como praticamente fosse no seu. Apenas as dificuldades logísticas, mas as questões que estão envolvidas, seja taxação, tributação, são facilitadas. Então, é mais tranquilo. Sem contar que às vezes pode acontecer incentivo de vocês comprarem dos parceiros dos países que são parceiros. Aumenta as economias de escala e a produtividade atrai os investidores estrangeiros ao bloco. O que acontece? A partir do momento que você faz essa integração regional, você pega e aumenta, digamos, automaticamente quando você faz isso, os investidores internacionais já sabem que é difícil falar enquanto os cachorros estão latindo, mas enfim, quem está de fora e procura fazer investimento em países estrangeiros, percebe que por meio dessas integrações, automaticamente as empresas vão conseguir vender mais dentro do bloco. Então, aquela empresa que tinha, digamos, um faturamento X, ela vai poder muitas vezes dobrar ou até triplicar esse faturamento diante desse aumento do mercado que ela consegue alcançar. Então, só de saber que está havendo essa integração ou que esse país está fazendo parte de algum bloco, isso permite que as pessoas atrair investidores para ele porque sabem que essa empresa vai crescer. Perfeito? É essa relação que acontece. Então, vale muito a pena porque você atrai mais dinheiro para o seu país e automaticamente quando você faz isso, tem várias situações em volta que vão fazer com que as empresas dentro do seu país cresçam. Por isso que vale a pena. Também aumenta a competição e o dinamismo econômico dentro do bloco. Isso aqui pode ser visto também como algo positivo ou algo negativo. A partir do momento que você derruba as barreiras comerciais entre países diferentes, as empresas que já estão estabelecidas dentro desses países, elas vão começar a ter uma competitividade a mais, uma competitividade que muitas vezes elas nunca tiveram. Então essa situação pode ser crítica para essas empresas e pode fazer com que elas entrem em falência. Mas você lembra aquela questão do intervencionismo? Muitas vezes você pode resolver essa questão com certos tipos de incentivos e outras relações para manter, outros estímulos para manter essas empresas vivas. Então, tudo é uma questão aqui, uma faca e dois gumes. Mas existe essa vantagem porque a partir do momento que você expõe essas empresas a uma competitividade maior, você está preparando elas para o mercado internacional. Porque um mercado que é protegido ali, o protecionismo, ele é complicado porque ele enfraquece as empresas. E isso faz com que o produto perca qualidade, isso faz com que você tenha que controlar as importações, porque senão você não vende o produto interno. Isso aí é interessante, pode manter a situação estável por um tempo, mas ao longo do prazo isso aqui vai tornando uma bola de neve, porque cada vez tem que proteger mais, porque a empresa nunca vai se tornar realmente independente e competitiva no aspecto nacional. Então você inserir essa competitividade a mais, permite que essas empresas, digamos, consigam aumentar sua capacidade de sobrevivência no ambiente mais competitivo. Isso ainda que seja um ambiente, de certa forma, ainda controlado. Então isso funciona bem, entende? Você praticamente aumenta o alcance dessas empresas, ao mesmo tempo que você aumenta a competitividade e faz com que elas consigam ganhar uma capacidade competitiva melhor. Isso é interessante porque grandes empresas de competitividade internacional surgem de maneiras como essa. Se não é simplesmente o acaso. Fatores de sucesso para a integração regional. Semelhanças na cultura, língua, estruturas econômica e política. Pense que para os países realmente terem uma boa relação de comércio entre si, essas similaridades aqui são quase imprescindíveis. Se tiverem culturas muito conflitantes, consequentemente vai haver conflitos comerciais por causa disso. Então, ter as facilidades, imagine o quanto isso aqui facilita. Por exemplo, assim, questões relativas à língua. Se os países falam o mesmo idioma, fica fácil para você, por exemplo, atuar com a tua empresa, digamos, migrar a tua empresa, o setor produtivo da tua empresa, para outro desses países, para países desses. Isso facilita muito, porque você vai ter uma facilidade de interação entre os funcionários e facilidade, digamos, no processo de controle, leitura de relatórios, todas essas questões. E países também com questões políticas parecidas facilita bastante também. Pensem, por exemplo, que nem agora no Brasil, que nós estamos, digamos, num governo que se intitula, de certa forma, mais de direita,
e automaticamente vira e mexe gera conflitos com os países que são considerados mais de esquerda, por exemplo, a Venezuela. Esses pequenos atritos, esses pequenos comentários dificultam a integração entre esses países, porque constantemente vai haver uma pequena ofensa, algum comentário errado, seja por alguém que faça parte do país, ou seja realmente por um líder político, que vai gerar atrito. Então, ter, digamos, pensamentos políticos alinhados e parecidos é meio que fundamental para essa relação dar certo, para que haja uma valorização e também haja um sistema, digamos, igualitário e fácil interação ali entre esses países. Porque senão sempre vai haver esses atritos, isso vai dificultar essa integração entre eles, inclusive nas relações comerciais. Países geograficamente próximos entre si. Isso aqui facilita na questão logística, né? Principalmente nesse ponto, simplesmente porque, como vai haver empresas praticando transações entre esses países de uma forma facilitada, até mesmo visando atender nas demandas de cada um dos países que anteriormente derivava de mais exportação do que isso, então esse posicionamento geográfico facilita essa integração entre eles. Simplesmente uma questão de eficiência. As diferenças em um desses fatores podem ser superadas se houver similaridade nos demais. Aqui, detalhe para isso. Claro que podem haver situações onde, tipo, por exemplo, algumas questões como essas são ignoradas. Por exemplo, são países que têm políticas diferentes, idiomas diferentes ou culturas diferentes. Mas quanto mais esses fatores forem similares, mais fácil essa integração e maior a tendência a continuar funcionando. Correto? Então, pode haver situações em que algum desses aspectos vai ser ignorado, tipo a União Europeia, que tem vários idiomas diferentes. Inclusive, tem países que não se gostam por guerras e rixas antigas ali entre eles, que se negam até a falar o idioma um do outro, por exemplo, mas como eles têm, digamos, uma estrutura semelhante, isso facilita que continue funcionando, perfeito? A pressão em si e toda a estrutura em volta possibilita que isso continue acontecendo. Mas isso acaba sendo, digamos, realmente um agravante. Se houver muita diferença entre os países, dificilmente essa integração vai dar certo. Gente, e é isso. Essa integração econômica é basicamente a união de países diferentes, perfeito, para conseguir aumentar o seu poder de barganha no mercado exterior e também possibilitar, digamos, o oferecimento de um país para o outro. Isso acaba aumentando a competitividade, porque as empresas que antes competiam somente dentro dos seus países agora têm que competir num bloco de países diferentes. Então isso permite também que os países se especializem e, digamos, criem certas potências internas ali em determinados setores econômicos, porque eles cooperam entre si, então eles podem criar essa codependência. Isso é interessante porque permite que, ao mesmo tempo que eles estão criando essa codependência, que eles consigam pegar e fornecer esses produtos e serviços que eles produzem, mas que são especializados para os países que estão fora do bloco. Questões que podem dificultar. Os blocos entre si podem criar uma relação de independência e podem impor barreiras para eles comprarem de fora. Então isso acaba muitas vezes tirando um pouco da eficiência também. Porque o ideal seria que você pudesse comprar o que você quisesse, caso fosse benéfico para você. Mas a partir do momento que são erguidas barreiras, você comprar de países que estão fora, você perde essa eficiência porque muitas vezes vai ter que acabar comprando um fornecedor, digamos, que faça parte do bloco e que te venda por um preço mais caro. Certo? Então tem suas vantagens, perfeito, mas também tem seus problemas. Tem que prestar atenção se isso vale a pena ou não quando um país decide fazer essa ação. Para vocês, como profissionais, é interessante ver, principalmente, por exemplo, se empresas vale a pena entrar num bloco como esse, se vale a pena você comprar ou vender para um bloco como esse. Isso impõe normalmente regras que são mais complicadinhas do que comprar, por exemplo, países que fazem parte do próprio bloco. Então, tem muita coisa para ser estudada. É difícil falar de informações mais específicas que essas, porque cada bloco vai ter uma situação diferente. Por exemplo, na África, por exemplo, tem poucos blocos, na verdade, praticamente nenhum deu realmente certo. É possível que existam blocos menores, mas sempre essa questão de conflitos e pensamentos e políticas diferentes criaram, digamos, realmente fizeram um rompimento desses blocos. Então isso aqui é muito variável de continente para continente, de cultura para cultura. Mas eles existem, temos que aprender a se adaptar a eles. Agora eu vou falar um pouco sobre mercados emergentes. Assim como o Brasil, ó, o Brasil e a China são mercados emergentes, estão no nosso dia a dia, olha que legal. A distinção entre economias avançadas, economias em desenvolvimento e mercados emergentes. Economias avançadas são países da era pós-industrial caracterizados por elevada renda per capita, setores industriais altamente competitivos e infraestrutura comercial bem desenvolvida. Pensem aqui como países da Europa ou Estados Unidos, mas não digo leste europeu, pensem realmente em países da Europa que vocês conhecem, como Inglaterra, Holanda, França, Espanha, ou melhor, né, países que vocês conhecem, digamos, podem conhecer à distância, mas que um dia vão conhecer pessoalmente, porque eu sei que vocês têm potencial e vão crescer muito nessa vida ainda. Para aqueles que já conhecem, parabéns, vão conseguir muitas vezes também, a mais. Boa sorte, pessoal.
Então, pense como países são super bem desenvolvidos e têm um poder competitivo com grandes empresas gigantes que competem no mundo inteiro. São países bem estabilizados e ricos. Economias em desenvolvimento. Representam as nações de baixa renda que ainda não se industrializaram, ou também, vamos dizer assim, não se industrializaram completamente. Estão num processo de industrialização constante. Isso ainda não atingiu um ponto de maturidade. Mercados emergentes. São economias em desenvolvimento que estão progredindo para tornarem-se economias avançadas. Então pensem que são países que estão no meio termo entre essas duas situações. Eles já estão se industrializando cada vez mais e estão ganhando poder econômico internacional. Por meio disso, elas podem continuar crescendo e se tornando cada vez maiores potências. Mas isso aqui é complicado, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Estão caminhando para liberar o comércio e políticas de investimento, então são países que teoricamente estão tendendo ao liberalismo. Isso aqui é complicado de traçar, porque isso aqui não se envolve somente na questão da decisão política, o que é bom e o que é errado. Pense que são países que, por causa da própria questão, podemos associar isso ao liberalismo mesmo, eles estão diminuindo o protecionismo e as empresas estão se tornando cada vez mais competitivas no mercado internacional. Muitas vezes também pode acontecer com o protecionismo, porque simplesmente, você viu aqueles cases que ele comentou? Existem países que investem nas suas empresas nacionais, suas empresas ali que são, digamos, pertencentes ao Estado. E por meio, não pertencentes ao Estado, desculpa, falei agora, calma gente, estou cansado. O Estado, digamos, ele empresta seu próprio capital, seja realmente um empréstimo, ou muitas vezes acabam sendo uma espécie de doação, porque a taxa de juros em cima disso é realmente baixa, eles investem no mercado privado. E por meio de investir no mercado privado, eles fazem que essas empresas acabem ganhando um potencial competitivo maior. Porque se eles fossem pegar capital, por exemplo, seja de acionista ou capital mesmo de bancos, existe uma relação mais complexa nisso e normalmente existe uma situação que você vai ter que pagar em troca desse capital. Mas se o país te empresta quase a preço de custo esse dinheiro, você consegue fazer um investimento e crescer muito mais rapidamente. Existem até países que nunca cobraram suas dívidas das empresas que investiram. Então, pense que isso pode pegar e criar uma situação competitiva mais ampla. Então, países, digamos que se atuam, digamos, mercados que são emergentes, eles detêm poder, digamos, competitivo cada vez maior no mercado internacional. Então, suas empresas, por serem menos protegidas ou protegidas a mais, começam a ganhar um poder competitivo maior. Perfeito? Isso faz com que essas empresas acabem alavancando esses países para frente. Políticas de investimento, você realmente possibilita que as empresas do seu país consigam captar dinheiro, isso não só na parte de protecionismo, mas você realmente cria linhas de crédito para quem quer realmente investir em desenvolvimento de novas tecnologias, abertura de novas empresas. Quando realmente começa a gerar mais capital dentro dos países, isso possibilita que eles cresçam. Porque uma hora ou outra esses países, essas empresas vão começar a vender para fora também, se o produto ou serviço for muito bom. Isso possibilita que mais dinheiro entre no seu país. Perfeito? Isso aqui começa a acontecer quando o país em si começa a trazer mais capital de fora e começa a crescer por causa desse capital. Existem série de medidas que podem fazer isso, nós vimos isso em aulas anteriores. Então, principalmente está nessa ideia. Aqui, como exemplo, eu também falo na questão de privatizar empresas. E também formar blocos econômicos, que foi o que a gente viu agora há pouco. Mas por que privatizar empresas? Essa mesma questão de você dar liberdade para o mercado se autorregular. Se isso é bom ou isso é ruim, isso aqui é uma coisa muito complexa para ser discutida numa aula. Porque isso aqui envolve várias questões como o bem-estar da população, entre outros pontos. Mas, se for feito de uma maneira consciente e equilibrada, pode dar certo. O que acontece aí pela essa parte de privatização? Você realmente dá mais liberdade no mercado. Porque é impossível um país onde tenha, digamos, empresas que são pertencentes ao Estado, muitas empresas principalmente, consiga realmente atuar de uma forma liberal e sem intervir muito no funcionamento do mercado. Porque nem a gente vê no Brasil, no caso nós temos a Petrobras, que seria um bom ícone de empresa que seria pública. Pense que ela realmente está diretamente ligada ao intervencionismo do Estado. Agora está um pouco menor do que era antes, mas antes ela tinha muitos monopólios. E é muito fácil para o governo mas, por exemplo, conseguir criar estratégias para conseguir captar dinheiro por meio das empresas. E daí simplesmente pode fazer o que acontece com combustível. O combustível é incrivelmente caro dentro do Brasil, mas se o Brasil exporta esse combustível para fora, lá fora ele sai muito barato. Só que eles utilizam esse mecanismo para arrecadar dinheiro da população. Então, isso é complicado em geral, porque você impede que o mercado seja muito dinâmico e acaba afastando empresas que poderiam entrar e competir nesses mesmos cenários, entende? Para nós, é importante que muitas vezes venham empresas de fora, o investidor internacional, e investam dinheiro no nosso país para desenvolver os mercados, desenvolver as empresas, que elas tornem cada vez mais competitivas no mercado internacional, e isso continue trazendo dinheiro de fora para dentro, certo? Se essa bola de neve realmente funcionar, o país acaba se desenvolvendo. Então, vamos lá. O Brasil, como já disse, é um mercado, pertence ao mercado de emergentes, certo?
Eu tenho um lado aqui. Enfim, vamos continuar. Por que os mercados emergentes atraem negócios internacionais? Eles representam mercados promissores de exportação de bens e serviços. Porque, como eles já estão, como eu disse, nesse sistema que seria mais ou menos uma bola de neve de progressão e desenvolvimento econômico, eles estão cada vez melhorando os produtos e serviços e cada vez indo mais para fora e comprando menos de fora também, porque automaticamente estão se tornando mais autossuficientes, eles começam, digamos, a chamar a atenção por causa disso. Constituem bases ideais de estabelecimento de atividades manufatureiras. Os baixos custos de mão de obra tornaram esses mercados grandes fornecedores de uma variedade de manufaturas ao restante do mundo. Pensa aqui como exemplo a China, realmente. Por causa dessa questão do baixo custo, eles tornaram um polo de produção gigantesco, o maior do mundo. Isso facilita muito a questão deles, porque, consequentemente, eles começam a melhorar a qualidade de vida, a população lá começa a consumir mais, isso cada vez começa a atrair mais pessoas para atuar ali dentro do país. Então você começa automaticamente a resolver alguns problemas sociais, ao mesmo tempo também que o país começa, digamos, a apresentar um poder competitivo maior internacionalmente, atraindo cada vez mais empresas e circular mais capital ali dentro. Obviamente a China não é perfeita na questão de qualidade de vida, mas, consequentemente, essas pequenas questões acabam melhorando diante do cenário anterior. Isso também não é necessariamente uma regra, tá? Pode haver situações que o país se torne mais precário por causa das empresas estarem indo para lá, explorando a população, e muitas vezes, talvez, um governo extremamente corrupto pode se aproveitar melhor da situação do que realmente o povo. Então, cada situação é uma situação. Mas, em geral, isso acaba gerando, igual eu tinha dito, uma bola de neve benéfica economicamente para o país. Se é benéfica em todos os pontos, não é possível se dizer isso ao certo, porque cada situação é uma situação. Perfeito? E, principalmente, a questão de global sourcing e outsourcing. Pensa essa ideia de simplesmente a questão da terceirização. A partir do momento que o mercado emergente começa ali a mostrar o seu potencial econômico, o seu potencial de produção, seja na qualificação da mão de obra, simplesmente capacidade produtiva, ou esses vantagens, que tem, por exemplo, vantagens seja próximo a questões logísticas, de você conseguir coletar, digamos, materiais de fornecedores, ou que você consiga, digamos, produzir e ser vantajoso para distribuir para o resto do mundo. Essas relações permitem que você consiga terceirizar mais funções de uma empresa que está em outro país, para esses países emergentes de uma forma mais eficiente do que se estivesse fazendo num país que já fosse completamente desenvolvido. Então, a terceirização é uma situação aqui que chama atenção, porque esse país se torna mais viável de você investir e produzir nele, ou captar recursos dele, do que em outros países. Então, isso aqui acaba trazendo cada vez mais rendas para esses países em desenvolvimento. Como estimar o real potencial dos mercados emergentes? Tomar como base a renda per capita. Se você vê que um país que anteriormente era subdesenvolvido e a partir de qualquer momento ele começa a realmente melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, isso pode ser visto como um indicador de que aquele país realmente está em desenvolvimento. É um mercado, digamos, emergente. Então, a qualidade de vida, consequentemente, é um indicador disso. Ninguém está dizendo que a vida das pessoas que vivem nesse país é necessariamente perfeita, mas, consequentemente, a partir do momento que ela começa a aumentar, isso pode ser usado como um indicador para você avaliar se realmente esse país tem potencial ou não. Considera o tamanho e a taxa de crescimento da classe média. A partir do momento que as pessoas começam, digamos, a sair da base da pirâmide de Maslow e realmente começam a comprar cada vez mais bobeira e começam a buscar também satisfazer outros desejos pessoais, ou seja, as pessoas que estão começando a passar ali pela classe média, se você vê um crescimento dessa classe, você vê também que o país está em desenvolvimento. Realmente pode ser um país emergente com grande potencial de investimento. Formar um amplo conjunto de indicadores como índice potencial do mercado emergente. Qual é a questão aqui? É difícil você realmente dizer se um país é emergente ou não, mas você pode avaliar algumas questões. Realmente, vendo essa questão do poder de compra e aumento da qualidade de vida das pessoas que moram ali dentro, ou até mesmo, por exemplo, a quantidade de empresas que estão migrando para aquele país, esses são indicadores mais óbvios, porque se muitas empresas estão indo para aquele país, significa que ele apresenta algumas vantagens para elas. Então, isso também pode ser usado no indicador. Mas assim por diante. Normalmente você vai ver isso aqui porque o país começa a industrializar muito, começa a trazer muitas empresas de fora e também começa a trazer muito investimento de fora para esse país. A partir do momento que tem muita gente investindo nesse país, assim como a própria Bolsa de Valores funciona nessa mesma lógica, você vê que o mercado influencia a decisão dos demais, porque quando muitas pessoas querem comprar algo, normalmente o preço daquilo aumenta simplesmente por questões econômicas. Isso também vale para os países emergentes, tá bom? Então, tem que ver bem essa questão da relação. E normalmente, quando o mercado está se voltando para um caminho, aqueles que são, digamos, investidores mais atrasados, eles acabam acompanhando também. Então, esse seria um bom indicador, ver se outras pessoas, outras empresas também estão investindo nesse país. Riscos e desafios de fazer negócios nos mercados emergentes.
Instabilidade política, estrutura jurídica e institucional inadequadas. Pense que esses países normalmente eram países pobres. Países pobres normalmente têm mais corrupção que os outros países. Então, isso gera uma certa estabilidade política e jurídica que é complicada. Você não sabe se viver nesses países, ou, por exemplo, atuar nesses países é realmente algo confiável. E essa instabilidade é extremamente crítica e tem que ser analisada. O que acontece? Como que se faz isso? Normalmente você vê os cases de sucesso que já tiveram nesse país e realmente analisa se realmente é viável investir lá ou não. Tem países que você vê que tomam ativos dos outros, simplesmente expulsam as empresas dos países. Esse tipo de situação cria, obviamente, um indicador que você não deve ir para aquele país. Falta de transparência, proteção, falha e propriedade intelectual. Isso acontece, por exemplo, na China. É fácil ver isso. De realmente, por exemplo, uma empresa se instala lá e um pouco tempo depois, seja essa empresa para de produzir lá, alguma outra coisa acontece, surgem empresas pirateando esses produtos e não são, digamos, produtos de baixa qualidade. Algumas vezes os produtos são realmente semelhantes aos produtos originais. Então é complicado porque normalmente as leis funcionam menos nesses países emergentes. Então é complicado você realmente analisar se vale a pena ou não investir. O que acontece é que normalmente as empresas trabalham com, digamos, propriedade intelectual que atua por um tempo limitado. Igual eu faço exemplo realmente do celular. Pensa que todo ano sai um celular novo de qualquer marca que seja Apple, Samsung. Então, por mais que tenha essa falha na proteção à propriedade intelectual, você consegue superar essa barreira porque ano que vem você tem que lançar um novo produto. Então, de certa forma, a pirataria acaba ficando para trás. Claro que você cria um mercado, mas muitas vezes é um mercado que você não quer. Por exemplo, as empresas que copiam o iPhone e criam celulares parecidos. Muitas vezes eles só vão conseguir lançar um celular parecido com o iPhone anterior e não parecido com o atual. Então é complicado essa questão, mas ainda assim você consegue, digamos, transpor ela por meio da inovação constante. Se esse for um foco da empresa, para você vale a pena produzir lá por um custo menor, ganhar sobre esse produto e depois deixa que seja copiado. Porque para você não interessa mais aquele modelo específico, cada vez está menos interessante. Outra complicação que surge a predominância dos conglomerados, grandes e diversificados negócios em geral de controle familiar. Às vezes é complicado você entrar num país diferente, que seja em desenvolvimento, porque lá pode haver, digamos, um certo tipo de negócio estabilizado que pode criar barreiras para você conseguir entrar naquele cenário. Você lembra que aqui nós falamos da questão de estabilidade política e também questões relacionadas à corrupção, e falta também na questão, digamos, jurídica. Pensem que, a partir do momento que existem empresas estabilizadas lá e você entra naquele país, às vezes alguma parte do interesse político existe e realmente quer que a tua empresa entre naquele país. Mas pensem que esses conglomerados, essas grandes empresas que já são daquele país, estão fortalecidas lá, eles podem realmente atuar por meio de lobby e criar um protecionismo maior para elas e criar alguns problemas para a tua empresa depois que ela já está instalada no país. Então é muito complicado. Tem que ser bem analisado quem são os concorrentes, já ver como está a situação desse país e saber o nível de corrupção dele para saber se você realmente está correndo um grande risco de entrando lá ou não. Estratégias de negócios nos mercados emergentes. As empresas que almejam fazer negócios nos mercados emergentes devem adaptar suas estratégias e táticas a condições específicas. Nada muito complexo. Algumas empresas obtêm sucesso nesse mercado por meio de parceria com conglomerados. Então, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Principalmente, você lembra que a gente viu aquelas situações, estratégias de como você entrar em outro país? Tinha aquela situação que você criava uma parceria entre outras empresas. Muitas vezes você pode fazer essa parceria com a empresa que já está naquele país. Dessa forma, ela também ganha quando você ganha, o que torna o processo mais viável para ambas. É melhor, às vezes, que você chegar despreparado num país que você não conhece, digamos, a cultura e o sistema político, econômico, direito, você chegar ali com os dois pés no peito da outra empresa, é capaz de você acabar levando uma surra. As empresas líderes exibem boa responsabilidade social corporativa engajando-se em atividades que fomentam o desenvolvimento econômico. Pensem que as empresas daquele país elas vão querer te derrubar. Um bom jeito de você conseguir se defender disso é possibilitando o desenvolvimento econômico naquela região. Isso facilita que a própria política te olhe com outros olhos, porque automaticamente você está melhorando a qualidade de vida naquela região e também, se você fizer ações que busquem realmente uma boa responsabilidade social, você acaba melhorando a situação, digamos, da população daquele país. Isso aí acaba ajudando e acaba atuando como se fosse uma espécie de lobby também, ou suborno ao meio político, porque você está agindo em prol deles também. Então, assim, você acaba, digamos, equilibrando um pouco os poderes internos daquele país. Mas ainda assim é uma situação complicada. É difícil não haver retaliação quando uma empresa diferente entra naquele mercado. Principalmente se essas empresas que já estão naquele mercado veem a possibilidade, veem a oportunidade de conseguir fazer isso.
Então, é uma situação complicada, perfeito? Existem maneiras de conseguir transpor e minimizar o risco, mas o risco sempre existe. Mas ainda assim, se der certo, o potencial de ganho é enorme quando se trata de investimentos em mercados emergentes. Gente, em geral a aula é isso. Acredito que ela tenha ficado um pouquinho mais curta, eu dei uma resumida e passei o conteúdo que estava mais, porque aqui eu falei somente 2 tópicos. Eu falei de um terceiro, mas eu vou deixar para a aula da semana que vem. Perfeito? Porque a nossa próxima aula vai ser ao vivo e fica mais fácil de explanando ela e dando mais detalhes durante a aula. Perfeito? Aqui eu tenho que gravar um vídeo um pouquinho mais curto para que não seja um vídeo realmente chato e que vocês ainda assim assistam, beleza? Lembrando que hoje não tem questionário, perfeito? Hoje não vai ter porque é a primeira aula do bimestre, isso é uma forma de deixar vocês um pouquinho mais tranquilos. E também porque vocês vão ter uma palestra para ver hoje. Peço a vocês que vejam essa palestra, o tema dela é Setembro Amarelo, um tema extremamente relevante diante da situação que seja nosso país está passando, ou que o mundo inteiro está passando, porque a consequência, não sei se é uma consequência, digamos, da competitividade ou das pressões do meio social, o que está acontecendo, mas as pessoas estão cada vez sofrendo mais de transtornos mentais ou outros problemas também psicológicos ou psiquiátricos. Então, consequentemente, o suicídio acaba aumentando. Então, é uma situação bem complicada e é interessante ver esse tipo de palestra, porque por mais que você já tenha visto materiais parecidos com esse, vale a pena se manter constantemente atualizado, porque a gente nunca sabe quando alguém da nossa própria família pode acabar precisando de um suporte como o nosso, seja alguém da sua família mesmo, como eu falei agora, ou um amigo, ou alguém próximo, ou simplesmente alguém que vocês não conhecem pode precisar de ajuda, e se vocês souberem ajudar alguém nessa situação, é a melhor coisa possível, porque isso pode salvar uma vida. Então, gente, muito obrigado pela aula de hoje, um grande abraço a todos, e até a próxima aula. Abraço e um bom fim de semana. Tchau, tchau.